Saudações, confrade e confreira. Você está na Confraria de Línguas Clássicas e eu sou o professor Hudson Canuto e vou acompanhar você nessa impressionante jornada das línguas clássicas. Estamos avançando no nosso estudo. Essa é já a nossa aula 71ª, quer dizer, é a 1ª aula dessa nossa terceira temporada. Aqui já temos então 70 aulas gravadas sobre a série de livro Grados do Paulo Roney. Nossa pretensão é gravar aulas para os 4 grados desse material. Esse está me saindo muito interessante porque vem abordando textos autênticos da latinidade. O Grados Primos são textos artificiais compostos adrede para o ensino didático. O Grados Secundos tem texto autêntico, mas entram aqui e ali algumas adaptações para melhor, ainda com efeitos didáticos. A partir desse Grados Tertius, já não há nenhum tipo de alteração no texto. O texto é autêntico como saíra da pena do seu escritor. Então isso é extremamente bom. Veja, numa série de 60 lições, a gente conseguiu entrar em textos autênticos do latim. Aqui e ali precisa de uma explicação um pouco mais aprofundada, mas grossolanamente a gente está já tranquilo. Então, essa fábula que vamos estudar hoje chama-se Pullulus ad Margaritam e está no Liber Tertius, Fábula do Odecima, o livro terceiro, a fábula do 12ª. Se você é novo aqui, não se esqueça de inscrever-se. Se já é inscrito, verifique se sua inscrição continua ativa. Faça o triplo C, comente, curta e compartilhe para dar relevância ao canal. Estamos entre as páginas 48 e 53 desse material. Vamos adiante. Essa aqui é a imagem que encabeça o texto. Isso aqui é um Pullulus e aqui está a Margarita. Explico já do que se tratam essas coisas. E aqui, finalmente, a nossa fábula. Pullulus ad Margaritam. Esse aqui é longo, eu esqueci de marcá-lo, mas está marcado aqui. Essa vez eu deixei a primeira sem contar. Vamos contá-la logo, porque aí a gente começa a leitura a partir dela. Então, lembre-se, a gente começa da direita para a esquerda. Aliás, do fim para o começo. Há duas coisas aqui que eu não coloquei na hora que eu estava marcando. Esse I é longo, de Galina, e esse A também. Então, aqui tem um I longo e um A longo que eu esqueci de marcar. Então, vamos lá. Então, aqui você tem. Essa daqui vai ser considerada longa, por ser a final, mas vamos dizer que poderia ser aqui a separação e aqui. Então, a gente já tem o sexto pé, que tem que ser um jambo, né? Lembre-se que ele é um jâmbico. Aqui você tem o quinto pé, que é um espondeu, todas duas longas. Aqui gal é longa, porque tem dois L's. Ele veja, ficou um L aqui. A sílaba é longa. Essa aqui também vai ser longa, porque tem S e consoante. Veja, aqui está falando da sílaba. Aqui de novo, outra. A separação fica entre os dois L's. Aqui vai ser longa, porque fecha em consoante. Aqui, esterquilino é longa, deveria estar marcada, e eu não marquei na hora que eu estava digitando. Aqui também é longo. Eu acho que eu terminei, eu deixei esse primeiro verso, como eu ia fazer a escansão dele, eu terminei deixando de marcar. Vejam, em todos os outros eu marquei as sílabas, as vogais longas, né, que eu sempre marco só as vogais longas, não as sílabas. Então, aqui era longa e eu não marquei. Então, vamos ver se isso encaixa. Ficou aqui 5, 4, 3. E aqui outra. Aqui tem outra separação. 3, 2 e 1.
Aqui a sílaba é longa, porque tem o in e o s, sílaba travada. Aqui a mesma coisa, o r e o q, trava a sílaba, então, e aqui breve. Deixa-me só certificar se essa sílaba é breve, esse qui. É breve mesmo. Breve. Sterquilino. Esse aqui é o dicionário do Saraiva, de que eu tanto falo dele para vocês. É o melhor dicionário que existe em língua portuguesa. Eu não tenho. Essa minha antiga última edição é de 1927. Faltam-lhe algumas páginas. Então vamos aqui. Já sabemos aqui, olha, 1, pé, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tá tudo certinho. Vamos ler o texto inteiro. Depois a gente comenta algumas coisas que tem por aqui, né? In sterquilinopullus gallinaceus. Essa seria uma acentuação interessante. Os versos jâmbicos, geralmente acentua-se o que você tem a arsis e a teses. Na nomenclatura do verso, a arsis é quando sobe e teses é quando baixa. Então, nos versos espondaicos, normalmente a gente vai ter o acento na teses, na baixada. Quando você sobe, in sterquilino, in ster. Deixa eu só pegar aqui, que seria, vamos marcar aqui, ali, cadê a caneta? Aqui, vou marcar de outra cor. Sterquilinopullus gallinaceus. Então, in sterquilinopullus gallinaceus. Dum quaeritescam margaritam reperit, iaces indigno quanta resinquit loco, hoc si quis pretis cupidus vidicetui, olim redices ad splendorem pristinum, ego quod. Eita, eu não marquei essa. Vamos marcá-la. Ixi. Aqui vai ser considerada longa porque termina em consoante e aqui será breve. Aqui. Agora, multo est quibus. Vamos ver aqui. Aqui já vai ser uma. Não tem problema aqui, né? O primeiro pé. Cotenweni. Aqui vai dar dor de cabeça. Vamos ver aqui se fica aqui, fazendo a lisão aqui, né? Continua sendo longa, porque veja, mesmo que essa vogal aqui desapareça, aqui vai ter duas consoantes, então já esse E vai ser considerado como sílaba longa, ele é breve, a gente não pronuncia fechado, este, porque tem um verbo com esse E longo, que é este, que é o verbo comer, este, ele come, este, ele é. Portior, então aqui tem o 6, o 5, o 4. Vamos dizer que aqui fez a lisão. 2. É isso mesmo. Inueni. Aqui tem coisa estranha. Aqui, para se encaixar
N, aqui, em vez dessa sílaba ser aqui, ela vai ser aqui. Vai ser um molosso, 3 longas. 1, 2, 3. Aí aqui vai encaixar. Aqui é o 2, essa daqui não existe. E aqui faz a elisão, faz a elisão. Então, 1, 2, 3. Então, a divisão. Estão vendo como é complicado? A gente tem que ver. Então, aqui, vejam, uma longa, outra longa e uma longa, quad, né? Porque DT fecha a sílaba, fica longa a sílaba. Então, você tem uma longa, outra longa e outra longa. Isso se chama molosso. Não aparece naquela listinha que eu dei, que eu coloquei antes, mas ela é uma das possibilidades para o verso, para o cenário jâmbico. Então, mas está aqui a divisão. Ego quod te innueni potior cui multo est quibus, nec tibi prodesse, nec mihi quicquam potest, hoc illis narro, qui me non intellegunt. Vamos lá? In sterquilin pullus gallinaceus, dunquarit escam margaritam reperit. Reperit. Esse aqui é o pretérito perfeito do verbo reperio, que é com um P só. Os dicionários trazem a possibilidade de o reperit, de o rep, poder ser com um P também, mas o mais comum é encontrarmos-lo com dois. Se ele tiver um P só, esse vai ser breve. Como ele tem dois, esse vai ser considerado longo. Então, in stequilino, pullus gallinaceus, dunquaerit esca margaritam reperit. Num, num, numa esterqueira, é um lugar onde se guarda esterco, estercos, estercum, o esterco. In sterquilino, pode ser também in sterquilíneo, mas aqui não interessava, apesar de que podia fazer uma elisão, né? In sterquilíneo, mas aí Fedro preferiu tirar. Então, numa esterqueira, Pullus gallinaceus, um filhote, em italiano chama-se pollo, P-O-L-L-O, um frango, é isso. Um frango galináceo, porque poderia ser um frango de peru, poderia ser um frango. Minha avó chamava frango de pavão, frango de peru. Esse, o que não é pinto nem está na idade adulta, aquele adolescente era chamado de pullus. Então, o frango de galinha, o frango galináceo, o frango de galinha, dum quaerit escam, enquanto duma quaerit, enquanto procura alimento, escam, margaritam reperit. Veja que a gente tem dois verbos, um dum quaerit, que é uma oração dum quaerit escam, que é uma oração subordinada, e o margaritam reperit, que é a principal. Então, numa esterqueira, um frango galináceo, vírgula, enquanto procura alimento, vírgula, margaritam reperit, encontra uma pérola. Encontra uma pérola, margarita. Ne detes margaritas vestras porcis. Não deiteis as vossas pérolas aos porcos. Iaques indigno quanta res inquiti loco. Veja, esse loco está com indigno, indigno loco. Uma margarida é uma pedra, não é uma pedra, né? Vamos dizer, é uma gema de valor, eu nem sei, na verdade, o que poderia dizer de uma pérola. Que ela vamos dizer, eu vou chamá-la de gema. Os, os, os entendidos, por favor, desculpem-me. Iaques, indigno loco. Quanta res aqui é o vocativo, né? Quanta res, iaques, indigno loco, inquite diz. O Pullus Galináceos encontra a margarita, né, a pérola, e diz: ó, quanta res, aqui é, ó, tu valiosa, quanta res, ó, tu valiosa. O,
Jazes, estás deitada, jazes, do verbo jazer, iakeo. Iaques quanta res, indigno loco, jazes, ó coisa preciosa, indigno loco, aqui é um de lugar, indigno loco, em um lugar tão vil, tão indigno. Hoc, si, quis pretii cupidos vidicet tui, olim redices ad splendorem pristinus. A coisa aqui é muito interessante, porque veja, a construção está toda troncha, né? Si quis hoc vidicet, si quis cupidos pretii tui, hoc vidicet, tá vendo? Si quis Cúpidos preti, cúpidos concordando com o quis, porque é o adjetivo que se refere, né? Hoc vidicet, olim redices ad splendorem pristinum. Se alguém desejoso, cobiçoso, cúpidos, talvez melhor do que desejoso aqui é cobiçoso, né? Se alguém, quis, cobiçoso preti tui do teu valor, hoc vidicet, tivesse visto isso, né? O Idicet tivesse visto isso, Roca. Isso o quê? Tudo isso que está contando aqui, né? Que ele encontrou numa esterqueira uma pérola. Se alguém cobiçoso do teu valor visse isso, olim redices ad splendorem pristinum. O olim pode significar aquilo que a gente costuma usar nas historinhas infantis, era uma vez. Só que também ele tem a possibilidade de ser um indicativo de dúvida, né? Talvez. Aqui poderia ser uma vez, se alguém cobiçoso do teu valor tivesse visto isso, olim não cabe uma vez, há um tempo. Aqui caberia melhor, talvez. Se alguém, ainda mais porque está usando o imperfeito do subjuntivo, se alguém cobiçoso do seu valor tivesse visto isso, Olin talvez te reconduzisse, redices ad splendore pristinum, talvez te reconduzisse ao primitivo pristinum, ao primitivo esplendor. Ego quod te innuene, eu que te encontrei, potior cui multo est quibus. Cui, para quem, potior cui multo est quibus, para quem a comida, potior quibus, para quem a comida é muito mais importante, nec tibi prodesse, nem seria, nem poderia aproveitar, nem poderia ser útil a ti, nec mihi quicquam potest. Nec tibi prodesse. Nem seria útil. Aqui, ego quod te innuene, potior cui multo est quibo, para quem comida e bebida, quibus et potior, est multos, multo est, para quem a comida é mais importante, nec tibi prodesse, nec mihi quicquam potest. Nem, aqui está no infinitivo, eu que te encontrei, nec tibi prodesse. Então, para quem a comida é mais importante, nem pode ser útil a ti, nem a mim, nem para mim pode alguma coisa. Aqui vejam, aqui teve a lisão, e aqui, que não aconteceu, mas mihi pode alidir. Tanto que existem poetas que botam só o mi, nec mi quicquam potest. Nec tibi, nec mihi, nem a ti, nem a mim, pode valer alguma coisa. Nem para ti, nem para mim, pode valer, pode ser útil para alguma coisa. Aqui é melhor, pode valer alguma coisa. Hoc illis narro, qui, aqui deveria ser longo. Não, é breve mesmo, porque o longo é advérbio. Hoc illis narro, qui me
Mas aqui realmente teria que ser longo, porque senão um tipo de verso que não encaixa. Qui me non intelligo. Hoc illis narro estas coisas, não, narro isso aqui, a fábula, né? Narro isso, qui illis, para aqueles, qui me non intelligo, que não me entendem. Aqui está, meus caros, o esquema métrico, vamos dizer, das fábulas de Fedro. Aqui estão os esqueminhas. Uma coisa interessante, as fábulas de Fedro, elas seguem sempre esse trímetro jâmbico, que é na verdade, é um cenário. O sexto pé, porque ele é um cenário, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, o cenário jâmbico, é chamado de jâmbico, ainda que os versos aqui tudo bem, todos são jâmbicos. Pode acontecer isso? Pode. Mas não necessariamente. Obrigatoriamente, o sexto pé será jâmbico para que ela possa ser considerada um trímetro jâmbico. Aqui você vai ter 3 breves, 2 longas, 2 breves e uma longa e 2 breves e 4 breves. Agora vejam bem, que interessante. Não é porque aqui está apresentado esses 6 tipos com todas no único pé, que elas são assim. Não, Fedro podia usar essa, depois essa, depois essa, depois essa, depois essa e depois essa. Você pode encontrar todos esses pés num único verso. Aqui só está didaticamente apresentado para você saber que esses 6 tipos de pés são aqueles que podem aparecer, mas não obrigatoriamente que o verso inteiro vai ser composto com esses tipos de pés. Você pode ter o dáctilo ali, você pode ter o troqueu, o próprio jambo, muito embora o jambo sempre vai fechar, obrigatoriamente fecha o pé, né, o sexto pé, mas qualquer um desses pés, o pé é a medida que a gente chama, que antigamente, quando se lia a poesia, quem toca algum instrumento musical, que está ensaiando, ou não tem aquele metrônomo que fica tac, 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 medindo o compasso, a gente toca medindo com o pé para dar a cadência. Assim, quando a gente está recitando uma poesia latina ou grega, a gente usa o pé para contar o compasso. Cada pé seria, portanto, um compasso. Embaixo, em cima, 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 embaixo, em cima. Entendeu? Aqui, ó, embaixo, em cima. Armauirum quecano troie qui primus e por aí vai. Então, tenho sempre presente isso daqui. Não é obrigatório que todos os pés de um verso sejam da mesma medida. Eles podem variar. Fedro pode usar esse, depois esse, depois esse, depois esse e voltar. A gente, na hora que vai escandir o verso, quer dizer, contar as sílabas poéticas dele, contar, na verdade, sílaba poética não cabe bem, porque isso aí é mais para poesia em português, espanhol, em francês, em italiano. Quando a gente pensa no latim, o escandir quer dizer encontrar os pés, ver os pés e que tipo de pé é aquele, que seria tipo o compasso. Aqui estão os tipos de pés que são mais frequentes, especialmente nessas poesias de Fedro, que são o jambo, né? O espondeu, o tríbaco, o dáctilo, o anapesto e o proseleusmático. São esses os pés mais comuns na poesia de Fedro. Aqui está a declinação do pronome relativo qui, quai, quod. Aqui o dativo, veja, cui, 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 e o ablativo quo, 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 qua, quo. O genitivo cuius, cuius, cuius. É igual para os três. E no plural, qui, quai, que, quai, quos, quas, quai,
fica igual, né? Os casos retos no neutro. Quorum, quorum, quorum. Aqui é quod, quod, tá vendo? Quibus, 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 quibus. Isso aqui é o pronome relativo. Vamos falar um pouquinho sobre o pronome relativo. Então, o pronome relativo é um tipo que serve para fazer a ligação entre duas orações, entre uma oração subordinada e uma oração principal ou subordinante. O nome e o pronome da oração principal a quem o pronome relativo se refere é chamado de antecedente. Vejam aqui. Hoc illis dicut dictum est, hoc illis dictum est, quibus honorem et gloriam fortunam tribuit. Isto, dictum est, foi dito para aqueles aos quais a fortuna deu honra e glória. Nessa fábula anterior, nessa fábula que a gente acabou de ver, eu deveria ter posto aqui, livro terceiro, fábula 12ª. Veja. Aqui no meu livrinho do Padre Roquete tem In Sterquilinio. Mas eu preferi deixar do jeito que está lá no livro de Paulo Ronay. Então, ele diz aqui: Hoc illis narro, qui me non tellinget. Eu conto essa. De fato, aquilo dali tinha que estar no plural, porque, aliás, tinha que ser longo, porque é no plural. Eu não tinha me atentado, eu atentei agora. Hoc illis narro, eu narro isto, illis, para aqueles. Quais aqueles? Aí ele vai especificar. Qui, somente para aqueles que. Então, aqueles é plural, o que aí é um pronome relativo plural. Por isso que ele é longo, que eu tinha esquecido de marcar. Qui me non intellem, para aqueles que não me entendem. Então, veja, também há uma coisa que o antecedente pode não ser expresso, como é o caso aqui. Persuasus ille fect quod monitus fuit. Então, aqui, persuasus ille fect id quod. Tem uma regra que diz, se estiver no mesmo caso, você pode omitir. Persuasus ille fect id, fez aquilo que monitus fuit, fez aquilo que foi advertido. O antecedente concorda com o termo a que se refere em gênero e número. Você pode ver que aqui coincidiu de estar no mesmo caso, mas não necessariamente isso pode acontecer, porque o caso vai depender da função que ele desempenha. Por exemplo, nessa fábula que a gente viu agora, 12ª, tem aqui, olha, você tem hoc illis narro, narro illis, para eles. Mas quais eles? Quais aqueles? Qui me non intellegunt. Eu narro isso para aqueles, dativo, que não me entendem. Quem não entende? Aqueles para quem eu narro. Então, aqui ele é o sujeito da oração, na oração subordinada. Ele é o sujeito da oração, qui me non intellegunt, mas o termo principal, o antecedente, está no dativo. Perceberam? Então, a gente tem que prestar atenção que a concordância do relativo, do pronome relativo, se dá em número e em gênero, simplesmente, mas não em caso. O caso vai depender da função sintática que ele desempenha na oração. Qualquer dúvida, vocês deixem aqui a respeito disso daí do pronome relativo, que a gente, caso seja necessário, farei um vídeo mais voltado para o pronome relativo. Mas há já uma aula por aí que eu já gravei, eu não sei exatamente onde está, eu vou ver se a encontro, se a encontrar, vou deixar aqui nos cards para vocês. Então aqui estão os exercícios que devem ser feitos, eu acho que não tem tanto problema, como eu disse na aula passada, de vocês já terem, eu acredito, conhecimento suficiente para não terem tanta dificuldade nisso aqui. E, finalmente, a gente chega ao fim dessa lição. E a lição da fábula, meus caros, parece ser que as coisas importantes, elas serão importantes para quem as veja como importante, né? De que servia uma pérola para um frango de galinha? Tinha pouca utilidade para ele. Mas vejam que
como o próprio Franguinho vai dizer, né? Ego qui te inveni, potior cui multo est cibo. Para quem é muito mais importante a comida. Para quem a comida é muito mais importante. Ela não tem valor para ele. Então, o valor é dado por aquele que aprecia uma determinada coisa. Então, apreciemos. Espero que essas lições, essas aulas de latim, não sejam margarita ad pulos para vocês, que tenham realmente valor e que possam, além de ter valor, vocês tirarem algum fruto dela. Muito obrigado, a gente se encontra na próxima aula. Valete omnes